Hey trader, hey pessoal, não usem o poder dos Fibonacci de forma incorreta. Eu invoco os poderes de Joey de Napoli. Você não entrou ainda no clima, por isso que eu vou esconder meu cajado aqui. Não pedindo para eu pegar no cajado, tá bom. É que você ainda não entrou no clima, porque hoje vamos falar de uma lenda viva, um mito, que já operava antes mesmo dos gráficos aí no computador, da operação usando computadores. Estou falando de Joey de Napoli. Isso mesmo, é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada do mercado financeiro. Se você está cansado do Fibonacci e quer uma estratégia que funciona, testada pelo tempo, fique aí. Mas antes, roda a vinheta, antes que eu jogue uma praga na conta de quem não der um like. Você terá um loss. E para quem está chegando agora e acha que o mercado financeiro começou com essa coisa aí de criptomoeda, pera lá. O Joe de Napoli começou a operar lá por volta dos anos 60. E sabe o que tinha nos anos 60? Gráfico desenhado à mão. E basicamente ele foi um dos pioneiros a utilizar computadores para fazer análise. E uma época que o computador ocupava uma sala inteira, muito maior do que o seu smartwatch. É isso mesmo, o cara era um gênio, ele não se contentava com arroz e feijão. Ele operava no pitch, você vai saber, tá escrito aqui ó, o que é o pitch. É naquela gritaria doida da bolsa. Ele também já operou na frente de tela, que nem a gente está operando agora. Ele sobreviveu a tudo, ele sobreviveu a bolhas, sobreviveu a booms, sobreviveu a crashes, e ainda assim continuou ganhando dinheiro. Moral da história, o cara é um veterano de guerra, um veterano nesse ramo, e se um veterano fala, a gente escuta. Ou anota se você for estúpido. Ou anota para não ser estúpido. E aqui entra a genialidade do tio Joe. Ele olhava para os indicadores comuns, tipo a média móvel, né? E pensava assim, poxa, legal, mas isso já aconteceu. É igual você assistir um replay de um gol e comemorar agora. E isso nós chamamos de lag indicators ou indicadores atrasados. Eles confirmam a tendência, mas fazem você entrar atrasado na festa. E bom, e o Joey queria entrar no começo da festa. Ele queria lead indicators ou indicadores adiantados. E onde ele achou isso? Em um matemático italiano do século XIII, Fibonacci. É, mas ele não usava Fibonacci de qualquer jeito, né? Que nem muitas pessoas usam, traçam um monte de níveis de Fibonacci e fica torcendo para que algum deles funcione. O Joe de Napoli então olhou para o Fibonacci e disse: peraí, vamos simplificar essa bagunça. Então ele criou sua própria metodologia de Fibonacci. É o Fibonacci de Napoli Style, igual ao Gangnam Style, sabe? Ó. É? Não? Tá bom. Vamos continuar só. Vamos para a parte técnica então. A estratégia de Joey de Napoli é uma junção de fatores. É como um sanduíche que tem vários ingredientes. Isso mesmo. E o ingrediente número 1 é a média móvel deslocada, que seria a DMA, para ficar um pouco mais chique, né? Essa média móvel é uma média de 3x3. Então, o que seria isso? Seria uma média simples mesmo, aritmética, de 3 períodos, porém ela é deslocada 3 períodos também para frente. E para que serve essa loucura, essa doideira toda? Serve para definir tendências ou suporte ou resistência de curto prazo. Se o preço está acima do DMA 3x3 e o DMA está subindo, a tendência é sua amiga. Se está abaixo, saia correndo. Joey de Napoli usa isso para entrar contra a tendência principal. É o filtro de estupidez dele. E o ingrediente número 2, que é o pulo do gato, é o Fibonacci de Napoli. Ele não foca em todos os níveis de Fibonacci, ele foca em apenas nos níveis principais. Ele, por exemplo, ignora os 50%. Ele quer os níveis apenas de alta probabilidade. Então guardem esses números traders da nova geração. Anota aqui na testa, ó. Níveis de retração, que seriam suportes e resistências, seria o 38,2% e 61,8%. E ele também foca nos alvos de lucros, ou seja, o de expansão, que seria os 100% e os 161,8%. Mas para essa estratégia, vamos traçar o Fibonacci e fixar o nosso gain ali em 161,8%. É uma forma preditiva de operar. Você não está reagindo ao preço, você basicamente está esperando ele num ponto que a matemática diz onde ele vai parar. Agora no gráfico no Profit, né, é muito mais fácil de entender. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a média móvel. Botão direito, indicadores. A gente insere aqui a média móvel, gráfico. Ok, só inserir. Agora vamos configurar a média, né? Então, clicando 2 vezes,
média móvel de 3, e aqui, ó, é o pulo do gato. É o período 3 também de deslocamento. Vou deixar um pouquinho mais grosso só para ficar melhor de visualizar. E vamos então à estratégia. Dá um pequeno zoom aqui, vamos lá, aqui. O preço tem que estar abaixo da média. Quando ele fechar acima da média, liga o alerta. Ele tem que fechar novamente abaixo dela. Então, beleza, conseguimos, né? Ele estava abaixo, fechou acima, fechou abaixo. E quando ele fechar acima novamente, é o nosso ponto de entrada. Nesse caso aqui não aconteceu. Porém, um pouquinho mais para frente deu certo. Mesma coisa, está abaixo da média. Opa, rompeu aqui, fechou acima, legal. Fechou abaixo dela e já está com um sinalzinho aqui, ó, média para cima, está querendo subir, né, novamente. E aqui fechou acima. Então, abaixo, acima, abaixo de novo, acima. O nosso ponto de entrada é no fechamento desse candle aqui e você entra no rompimento dele. Então, nesse caso, ele rompeu aqui. Então, vamos sinalizar aqui que a entrada foi nesse ponto aqui. Agora entra, então, a questão do Fibonacci, né? Então, vamos pegar o Fibonacci, colocar no fundo, colocar no topo e na retração dele, que seria aqui, né? Onde, então, é o nosso gain? O nosso gain é no 161, é nesse aqui, no 161,8% do Fibonacci. Então, você vai mirar nesse carinha aqui. E qual que é o seu stop? O seu stop é no fundo, no último fundo, né, claro. Na verdade, dá até para dar uma apertadinha aqui para ser nesse fundo aqui. Então, aqui nesse caso não está uma relação de risco-ganho muito bom, porque você pode perder, está arriscando 275 pontos, 280, vai, para ganhar 280. Ou seja, está um risco de 1 para 1. É bom? É ok, não é muito interessante. O interessante é realmente ser de 2 para 1 para cima, né? O melhor de todos seria 3 para 1. Então, eu vou procurar um outro ponto aqui da estratégia para te mostrar. Então, aqui nesse dia tem um outro exemplo para você entender melhor, né? Mesma coisa. Está abaixo da média de 3 por 3. Ele fecha acima, ele fecha abaixo novamente e depois fechou acima. Perfeito. Tudo tá certinho. Rompeu nesse candle aqui. Então, aqui a gente marca a entrada de compra, né? Claro. Onde é o nosso stop? Vamos lá, nosso stop é aqui embaixo. Até que é um stop de quase 900 pontos. Você faria essa entrada? Não. Mas é só apenas um exemplo de como utilizar essa estratégia. Um stop de 900 pontos não é brincadeira, não. Mas o seu gain, vamos lá. Projeção de Fibonacci. E aqui. Então, o seu gain seria aqui em cima. Aqui. Aqui que é o rapaz, que é no 161,8% da projeção de Fibonacci. Então, qual que é o seu risco? Vamos ver. Você está arriscando, então, 950 pontos para ganhar 1.200 pontos. Deu certo? Deu certo. Ele vai atingir aqui na frente, deu certo. Não atingiu o seu stop e deu gain mais uma vez. É um pouquinho mais, né, a relação de um pouco mais de 1 para 1. Ainda assim, é um risco muito alto para é um gain alto também, só que você nunca sabe se no mesmo dia vai acontecer isso. Então, o que a gente costuma dizer? A estratégia funciona? Poxa, funciona. Mas você também tem que filtrar na sua cabeça a sua gestão de risco. Por exemplo, espera dar algum ponto de estratégia que o seu loss seja pouco, seu stop loss seja curto, só se você tiver uma banca muito grande, mas procura um stop loss curto e um gain alto. De 2 para 1 pelo menos, ou 3 para 1. Ah, mas vai demorar para acontecer. Ué, mas faz parte. Se você quer ganhar, faça direito. Gerencie sua conta de forma correta. Beleza? Moral da história: Joey de Napoli, ele é um monstro, porque ele uniu a lógica da matemática de Fibonacci com a confirmação de tendências das médias móveis. Cara, tudo isso de uma forma muito simples para você não ter o seu cérebro derretido. Isso mesmo. É uma estratégia complexa de aprender, mas é simples de executar depois que você pega o jeito. Ela pode funcionar em qualquer tempo gráfico, desde o 1 minuto até o gráfico semanal.
Só que você tem que tomar cuidado. Se você estiver operando mini índice ou mini dólar, você não consegue carregar de um dia para o outro. Quer dizer, você consegue, mas tem umas regrinhas que você tem que estar disposto a aceitá-las, ok? Mas, amigão, não vai achando que você vai assistir esse vídeo e já é o suficiente para você ir lá operando e gastando o dinheiro do seu aluguel ou despesas básicas. Isso é um dos grandes erros, um dos 7 grandes erros cometidos por traders aí que fazem geralmente eles desistirem. E a gente tem um vídeo aqui que fala sobre isso. Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo, em outros vídeos para você evitar. Outra coisa que você tem que fazer é estudar. Joe DiNapoli escreveu muitos livros aí sobre o assunto e você não cometa esse erro de não ir atrás de estudar. Estude, é muito importante. E também teste no simulador. Outra dica que a gente dá no vídeo aqui. Exatamente. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg para você conhecer a lenda. O mercado, ele não perdoa a ignorância. E a estratégia do Joe DiNapoli exige disciplina militar. Se você é bagunçado, essa estratégia não vai te salvar. Ela só vai fazer você perder de uma forma um pouco mais sofisticada. Se você curtiu esse vídeo que a gente falou sobre esse mago das operações Joe DiNapoli, não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e comentar se você tem alguma dúvida sobre Joe DiNapoli e também comentar se você gostaria que a gente operasse na prática, mostrando essa estratégia do Joe DiNapoli em vez de mostrar para vocês somente o gráfico ali parado como mostramos nesse vídeo de forma didática. Até o próximo vídeo. Ufa!